Saudações agropecuárias! O nosso entrevistado de hoje é Carlos Pacheco, pesquisador da Embrapa e é também engenheiro ambiental e doutor em solos e nutrição da planta pela Universidade Federal de Viçosa. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Larissa? Muito obrigado pelo convite. Ok. Gostaria de começar, Carlos, perguntando para você. Como o El Niño tem interferido no plantio, na produtividade e até mesmo na qualidade dessas hortaliças, desses alimentos? Inicialmente, Larissa, é importante mencionar que cada vez mais começa a se ter uma dificuldade de distinção entre a ocorrência desses fenômenos, como El Niño e Laninha, né, com aquilo que se espera das mudanças climáticas globais, né? De toda forma, quando se tem fenômenos como El Niño, normalmente, em território brasileiro, se tem uma maior predominância, né, de secas nas regiões norte e nordeste e chuvas intensas nas regiões do centro-sul do país. Além disso, nós temos um aumento muito significativo da temperatura média do país, né? O grupo das hortaliças, ele é constituído por espécies vegetais que apresentam maior tolerância ao calor, né? Algumas dessas espécies, como por exemplo as abóboras, né? E outras espécies vegetais que apresentam menor tolerância ao calor, né? São mais adaptadas a climas moderados ou mesmo a climas frios, né? Como é o caso das hortaliças folhosas, como alface, brócolis, couve-flor, enfim, né? E algumas outras hortaliças, né, de fruto ou até mesmo tubérculos e raízes, né, como cenouras, batatas, os tomates, enfim. E pensando por esse sentido, né, nós temos num evento que aumenta a temperatura, o primeiro prejuízo que vem à nossa cabeça é uma redução da produtividade, né, ou danos fisiológicos ocorrendo naquelas espécies que são menor, são pior adaptadas, né, a esse clima quente. Ah, outro potencial impacto é que as chuvas intensas gerem prejuízos por meio da ocorrência de doenças, né, nos plantios de hortaliças, ou até mesmo danos físicos aquelas plantas cultivadas. Em contrapartida, nas regiões norte e nordeste, você tem um prejuízo em decorrência da seca, né? Então, a gente tem vários aspectos que têm que ser analisados, né? Normalmente, chuvas intensas são acompanhadas de ventos fortes, que podem causar danos, por exemplo, a estruturas de cultivos protegidos, né? As próprias chuvas de granizo, enfim, são muitos os impactos, né? E esses impactos causam impacto econômico muito importante para a cadeia produtiva. E sobre o Laninha, né, que a gente está esperando que ele chegue por volta de julho, agosto, o que que a Uhum, gente pode esperar de impacto, né, nas uhum. hortaliças com o Laninha chegando? O Laninha, ele tem um comportamento quase que inverso, né, ao El Niño. Aqui a gente já está pensando, no caso do Laninha, numa maior ocorrência de chuvas mais intensas no norte e nordeste do país, né, e um predomínio de clima mais seco na região centro-sul. Além disso, né, nós tendemos a ter, quando da ocorrência de laninha, invernos mais rigorosos, né, com os danos que esse inverno mais rigoroso, com a ocorrência de geada e de frio intenso, podem acarretar nos cultivos. Nesse caso específico, do Laninha desse ano, né, nós podemos esperar ali para o segundo semestre, provavelmente após outubro, né, os efeitos dessa seca na produção na região centro-sul, provavelmente
acarretando, por exemplo, em maior baixa de reservatórios, né, uma menor disponibilidade de água para irrigação, em alguns casos. Podemos ter danos relacionados à seca, aqui, né, na região Centro-Sul, mas danos relacionados ao excesso de chuva nas regiões Nordeste principalmente Norte do país. A gente pode esperar uma maior ocorrência de doenças relacionadas às chuvas, né, nessas duas regiões também. Nós podemos imaginar danos relacionados ao frio, principalmente no inverno, sob influência do Laninha, em algumas regiões, né, sobretudo na região sul e sudeste do país, que normalmente são as mais impactadas, né, danos relacionados à geada, enfim, né, e existe uma série de impactos que estão aí relacionados, né, a esse fenômeno. E aí a gente tem que ressaltar também que os impactos dependem, né, daquela espécie vegetal e até mesmo do tipo de cultivar utilizado para o cultivo, né? Nós temos cultivares mais bem adaptados a clima quente, outros mais bem adaptados a clima frio, né? Nós temos espécies melhor adaptadas a clima frio, outras, né, melhor adaptadas a clima quente. Então, a intensidade do impacto depende muito também de qual espécie que a gente vem tratando, né? E, claro, até mesmo do sistema de produção utilizado. Eu fiquei curiosa agora, Carlos, Uhum. seguinte, no caso de o excesso de chuva em determinada região, é, como poderia afetar na qualidade dessas hortaliças? É. Tá, vamos lá. Antes de te responder diretamente, eu preciso de mencionar que essa questão do excesso de chuva, da ocorrência de eventos extremos de chuva, ela não é uma exclusividade, né, desses fenômenos pontuais como El Niño e Laninha, né? Mas existem projeções de futuro que mostram que esses fenômenos vão se tornar cada vez mais comuns com a ocorrência das mudanças climáticas. Então, é algo que o produtor tem que ter na cabeça, né, que cada vez mais vai se tornar comum. É, Dentre muitos aspectos, né, possíveis de influenciar, eu destaco pelo menos dois deles, né? Então, você pode ter uma perda da qualidade em razão, por exemplo, da ocorrência de doenças, né, doenças fúngicas, doenças bacterianas, né, que são de comum ocorrência quando se tem clima quente e úmido, né? Você tem esses dois fatores aí impulsionando a ocorrência dessas doenças, mas também tem o próprio impacto físico, né? Chuvas intensas, com ventos intensos, mesmo a precipitação intensa ou a ocorrência de granizo, por exemplo, né, tendem a danificar, por exemplo, folhas, por exemplo, os frutos, né, daquelas hortaliças que estão sendo cultivadas. E aí é importante lembrar que, ao contrário de muitas culturas de grãos, por exemplo, aonde a produtividade ela predomina, né, é aquilo que o produtor realmente quer, né, a quantidade por área, né? No caso das hortaliças, o comércio delas está ligado, né, ou o lucro dessa atividade está ligado não apenas à quantidade por área produzida, mas também ao aspecto visual, né, daquela hortaliça. Qual de nós, né, consumidores, em um supermercado, não deixa de comprar, por exemplo, um tomate machucado, né, um tomate ali com sua casca danificada, muitas vezes até próprio para o consumo, mas visualmente ele tem um impacto sobre nós, né? Você vai deixar de levar aquele tomate para levar um mais vistoso, né? Mais bonito, mais vermelho, enfim. A mesma coisa se aplica às folhosas, às raízes, aos tubérculos, enfim, né? Então, a chuva tem, esses eventos extremos de chuva, eles têm o potencial de danificar também fisicamente, né, esses produtos oriundos aí da cadeia produtiva.
Pode interferir também na parte nutricional dessas folhosas? Existem trabalhos mostrando que tanto o excesso de água quanto a falta dela, né, a presa podem levar a deficiências, né, a diferentes tipos de deficiências nutricionais nas plantas cultivadas. Ah, quando se pensa, por exemplo, na seca, né, é muito comum a ocorrência, por exemplo, né, de menor fluxo, por exemplo, de nutrientes, né, ali na zona radicular, da planta. Uma planta que absorve menos nutrientes, ela vai ser mais pobre realmente em alguns compostos, né, nutracêuticos. No caso do calor intenso, né, e aí eu cito como exemplo a alface, né, é muito comum a deficiência de cálcio, por exemplo, né, levando à queima de bordas. Então, existe sim uma correlação desses eventos extremos. Perfeito. Você falou que essas mudanças climáticas, elas têm sido cada vez mais frequentes e aí o produtor, de certa forma, já tem que estar esperando por isso, né? Então, eu gostaria de saber de que forma esses produtores podem agir, de maneira a se precaver, né? A evitar perdas da produção ou algum tipo de dano, né, de dano em razão dessas mudanças climáticas. Certo. Existem várias estratégias para adaptação da agricultura às mudanças climáticas, que vão desde de processos relativamente mais simples e mais baratos, como, por exemplo, a conversão de sistemas convencionais de produção para sistemas conservacionistas, como o plantio direto, né? Nesse caso, se tem um impacto muito expressivo da adoção desse tipo de sistema na redução da amplitude térmica, na maior manutenção de umidade no solo, tem-se uma redução muito expressiva da erosão, né, do solo, de fenômenos como a erosão, por exemplo, até processos mais onerosos, né, e, de certa forma, mais complexos, como, por exemplo, a adoção do cultivo em ambiente protegido, cultivo em estufas, ou até mesmo, mais recentemente, né, os cultivos indoor, como, por exemplo, as fazendas verticais, né, têm sido muito adotadas em algumas partes do mundo. E aí, nesse caso, né, por exemplo, no cultivo protegido, em estufas, como nós conhecemos mais comumente no Brasil, a gente tem ali uma proteção bem significativa, por exemplo, do impacto, né, de chuvas intensas, por exemplo, sobre a produtividade e também a qualidade daquelas hortaliças que estão sendo cultivadas dentro da estufa, né? Nós temos a possibilidade de trazer um ambiente dentro da estufa artificial, né? Mantendo-se temperatura mais baixa, né, com um maior investimento, reduzindo os impactos do aquecimento que ocorre na parte externa, né, ou do frio intenso, né? Então, existem outras soluções intermediárias, como, por exemplo, o uso dos mulchings plásticos, né, que é muito comum visando a economia de água, visando a redução dos impactos do calor, né, visando também a redução dos impactos das geadas, por exemplo. Então, existem várias estratégias. E, por último, né, a gente pode mencionar também o próprio melhoramento genético, né, que pode ser conduzido hoje para adaptar esses cultivos ao clima que se espera no futuro. Você tem pesquisas na área de sequestro de carbono em sistemas conservacionistas de produção de hortaliças. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa, sobre esse estudo, o que que ele diz. Tá, né? Nós temos trabalhado na Embrapa Hortaliças com essa linha, né, de agricultura de baixo carbono já há algum tempo, né? E o que a gente tem observado é que sistemas que revolvem menos o solo, ou deixam de revolver o solo, que rotacionam as culturas, né? E que reduzem impactos negativos, como, por exemplo, a erosão de solo, eles tendem a sequestrar
carbono, né, no solo, ao passo que os sistemas convencionais de produção, eles tendem a aumentar as emissões de carbono para a atmosfera. Então, por exemplo, o uso do sistema de plantio direto durante 6 anos aqui em nossa área experimental resultou num sequestro de carbono no solo, ou em um acúmulo de carbono no solo de 5 toneladas por hectare a mais do que o sistema convencional de produção, né? Também temos observado que o uso, por exemplo, de insumos orgânicos e de bioinsumos também apresentam potencial, né, para aumentar o sequestro de carbono em solos cultivados com hortaliças. E mais do que isso, né, além de aumentar esse potencial, o uso desses produtos também tem o potencial de reduzir os impactos, por exemplo, das altas temperaturas sobre a ocorrência de danos às culturas, né? Então, não é apenas o sequestro de carbono, mas eles também têm um potencial de promoção da adaptação, né, desses sistemas de produção a essas novas condições climáticas projetadas. Nós temos uma outra linha de pesquisa em andamento, coordenada pela doutora Mariana Fontenelle, que avalia o potencial do uso, né? E ela está desenvolvendo bioinoculantes, né? E avaliando o potencial de uso desses bioinoculantes, de modo a também reduzir esses impactos relacionados ao clima, né? Relacionados à alta demanda por fertilizantes, né? Entre outras coisas. E também com potencial de promoção do sequestro de carbono. Uma outra técnica que temos utilizado agora, né, e que também tem esse potencial de geração de sequestro de carbono, aparentemente parece ter, é o próprio reuso do esgoto, né, sanitário tratado para a irrigação da hortaliça, né? Esse reuso ele acaba sendo conduzido como uma forma de fertirrigação, porque aquela água, né, aquele efluente final que se obtém, ele é muito rico em alguns nutrientes, como nitrogênio, fósforo e cálcio, por exemplo, e aquela planta, né, bem alimentada, né, digamos assim, e o aporte dessa água no solo, aparentemente, ele tem o potencial de ativação da biomassa microbiana, né, e de aumentar essa promoção da fixação de CO2 atmosférico em solo. Então, todas essas pesquisas estão em andamento, né, e são estratégias que nós temos utilizado, né, além de outras já registradas na literatura, como sistemas integrados, né, o próprio sistema agroflorestal, o ILPF, e outros sistemas, né, que acabam também promovendo esse sequestro de carbono. Carlos, eu gostaria de agradecer sua entrevista e pedir que você fizesse as suas considerações finais. Obrigado, Larissa. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. O recado que eu quero deixar é que muito a análise hoje, né, dos fenômenos climáticos sobre as cadeias agrícolas de produção, elas devem cada vez mais deixar de ser pontual, ou seja, né, deixar de ser relacionadas à ocorrência de um El Niño ou de uma Laninha apenas, né, para se ter um cenário de médio e longo prazo, né, em decorrência daquilo que se espera em relação às mudanças climáticas. E que a adoção, o desenvolvimento, a pesquisa e a inovação e a própria adoção de práticas, né, conservacionistas e de práticas de adaptação a essas mudanças climáticas, elas devem ser iniciadas já, né? Elas devem ser iniciadas hoje para que no futuro nós não soframos, né, as consequências desses eventos climáticos extremos. Perfeito, Carlos. Extremamente esclarecedor e preciso, né? Muito necessária a sua fala. Então, eu te agradeço mais uma vez. Curtam as nossas redes, visitem a nossa página. Saudações agropecuárias e até a próxima!